Olá, graça e paz. Jesus nasceu em Belém, na cidade do rei Davi, conforme foi profetizado pelo profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isaías capítulo 7, versículo 14, ele nos diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. E é sobre este assunto que nós estaremos falando hoje: nascimento, morte e ressurreição. Em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, ele nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta Isaías começa a falar acerca do Messias em uma perspectiva muito interessante. Ele começa dizendo no capítulo 9, versículo 6, que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías tem a responsabilidade de falar acerca de como ele nasceria e de como ele conseguiria mudar a história. A Bíblia diz que quando Cristo nasceu, em uma estalagem, os magos agora são orientados através de uma estrela a irem até ele. A Bíblia também vai dizer que ele já estava ensinando no templo para os doutores. O seu nascimento, a sua infância, a sua adolescência, ela é marcada por grandes inspirações. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele já está morto desde a fundação do mundo. Após Jesus ser preso, julgado, torturado, condenado até a morte, como está descrito em Mateus 27, versículo 32 ao 44, a Bíblia vai falar que a crucificação ela era uma das mais humilhantes penas de morte na época. O Salmo de número 27, o verso 7, ele vai tratar sobre a predição, e ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo na cruz, no momento de sua morte, ele vai dizer essa verdade. Mateus capítulo 27, o versículo 46, está cumprindo o que ele está agora dizendo no Salmo de número 22. E em Mateus capítulo 27, o verso 46, ele diz: cerca da hora bradou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, o verso 18, ele vai então dizer o seguinte: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sobre sorte. E o cumprimento dessa palavra vai estar contido no Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 19, versículo 23 e 24, quando diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram dela 4 partes para cada soldado, uma parte. Tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo, pelo que disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem será, para quem se cumprisse as escrituras que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram. Em todo o tempo em que Cristo viveu nessa terra, ele também vai falar de sua morte e ressurreição. Ele diz que ele derrubaria o templo em 3 dias e o reconstruiria. E logo eles entendiam que ele estava se referindo ao templo construído pela mão dos homens. E Jesus não estava falando sobre isso. Jesus estava falando do seu próprio templo, que ele morreria, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. O Salmo 68, o verso de número 18, ele vai tratar acerca da sua ressurreição. Ele diz: tu subistes ao alto, levando os teus cativos, recebestes 2 dentre os homens e até dentre os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. E o cumprimento dessa palavra, no Salmo de número 68, e o versículo de número 18, vai estar contido em Atos capítulo 1, versículo 9. E diz assim: tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Efésios capítulo 4, versículo 8, está escrito assim:
pois isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. João capítulo 2, versículo 19 ao 21, está dizendo: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. E os judeus disseram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas eles não entendiam que Jesus estava falando do seu nome, dizendo que Jesus nasceu sobre condições sobrenaturais previstas pelos profetas. Exerceu seu ministério e enfrentou o desprezo mencionado. Sofreu de forma cruel, morreu de forma humilhante, porém ressuscitou dentre os mortos e hoje intercede por nós das alturas com seu infinito amor e graça. E sim, Ele vive dentro de cada coração que crê e o recebe pela fé. Deus te abençoe e até a próxima.